Primeiro é o seguinte, existe uma tática que é até adotada, né, pelos dois clubes, que é um tanto quanto interessante. O Flamengo, quando sinalizou a Rock Nation uma proposta de 30 milhões, depois de 30 milhões mais 5, recebeu negativas do West Ham, né? A gente trouxe isso há uma semana atrás, na terça passada, inclusive, exatamente uma semana atrás. Acho que para mim uma das lives mais históricas aqui do canal, uma live muito boa, com muita apuração, on fire, né? Apuração chegando, de fato, na nascente da info, né? E aí a gente falou, olha, o que está chegando aqui é que o Flamengo vai apresentar 35 milhões mais 5 em bônus. E segundo o Caio Mota do Globoesporte.com, o West Ham aceita, e aceitou, até sugeriu esse valor. Eu não tenho essa informação, quem tem é o amigo Caio. A informação que eu tenho é que o Flamengo sugeriu esse valor, a Rock Nation passar para o West Ham, que topou. Só que com essa situação de liberar o Paquetá no meio do ano. O Paquetá não quer, já deixou claro, o Flamengo tem um grande aliado, que é o jogador para jogar, de fato, no clube, não querer jogar na Premier League. Era ainda naquela oportunidade uma possibilidade de ele não jogar contra o Tottenham, e ele não jogou na vitória por 2-1, nos minutos finais dos Hammers, né, como é chamado o time do West Ham. E aí a gente recebeu uma informação que o clube aumentaria a proposta com um aditivo de 2 milhões de bônus, né? A gente trouxe essa informação acho que 2 dias atrás, acho que foi ontem não, hoje é terça, foi domingo pela manhã, né? E aí o Pilhado à Noite também fez uma publicação bem relevante igual a nossa, possivelmente também se informou das mesmas fontes que a minha, ou de fontes próximas, e publicou nas redes dele. O Flamengo entende que esse valor apresentando ao West Ham, ela é aceita. Mas em toda negociação você começa com os valores menores. Ontem o jornal Globo e o UOL disseram que o Flamengo teve que a proposta de 35 milhões de euros mais 5 em bônus recusada para liberar o Paquetá agora. Ela seria aceita para o meio do ano. Aceita, o Flamengo jamais vai colocar esses valores de 40 milhões de euros, 35 mais 5, porque tem entendimento que se passou mais 5 meses, o jogador está mais próximo do termo de contrato, e ele jamais faria esse tipo de proposta. Eu falei com uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo, prateleira 1, né, que disse que o Flamengo não vai pagar 45 milhões de euros. Agora, Júlio, você garante isso? Não. Os amigos da imprensa, muitos falaram com pessoas próximas ao Boto, ao BAP, que garantiram que não tinha nada do Paquetá, e hoje o Flamengo está aí negociando. Garantiram várias coisas. Eu estava até conversando com o Asmar sobre isso, que ele disse que conversou com uma fonte muito, muito ligada à diretoria do Flamengo, que ele foi cobrar. Ele, cara, eu te perguntei no dia 5 se tinha alguma coisa com o Paquetá, você disse que não, né? E no dia 6 saiu a informação que tinha. Então, por que isso? Porque ele é dirigente, pô. Nem sempre ele vai falar tudo, né? Que é o normal. Aliás, ontem, a gente sempre adotou essa postura aqui, e nós falávamos que a negociação com o Paquetá jamais teria a inclusão do Plata. Embora, sendo justo, eu vi muita gente batendo no Cota. Uau, tem que tomar até cuidado, tá? Porque o Rafael Cota é um cara do bem, conheço ele, trabalhei com ele um mês. Ele não é apurador, ele é um cara que faz um trabalho legal no BarbaCast, conhece muita gente, é um cara influente, já foi assessor de imprensa do Ilharão, do Rodrigo Caio, do Diego Ribas, do Diego Alves. E eu vi lá, acho que foi doido, né? Fazer uma live às vezes pouco da manhã, até brinquei com ele. Mas ele fala, Júlio, a capa é uma capa chamativa de verdade, mas em momento nenhum eu falei que ele tá saindo. Falei que me passaram que ele ia sair. Eu falei, tudo bem, mas isso aí dá a entender de fato, né? Isso é normal, isso acontece. Vi muita gente xingando o Cota, falando que ele é mentiroso. Gente, se ele caiu na fake news ou não, se ele trabalhou de uma forma errônea ou não, tem que tomar cuidado, não precisa ofender o cara, né? Não precisa ofender o cara. Um cara é trabalhador, né? 2h pouca da manhã o cara tava trabalhando. E assim, para quem não conhece, eu vou falar uma coisa bem pessoal. O Cota, ele é muito bem resolvido financeiramente da vida dele. Ele não precisa nem daquilo. Ele é casado, a esposa dele tem uma situação financeira muito boa. Porra, falar, o cara mentirou. O cara não precisa disso, entendeu? Então, se ele abriu aquela live ali, ele tava ali, recebeu a informação e quis abrir a live. Vai chamar o cara de merda, de mentiroso. Calma, gente. O pessoal tá muito tóxico. Mas voltando à situação do Paquetá, qual é a postura do West Ham, Lobac? Porra, eu tô aqui, o Paquetá diz para mim que não vai jogar, e foi o que aconteceu, tá, Lobac? Naquela conversa em que ele teve com o departamento de futebol, o Paquetá disse que não quer jogar mais no West Ham. Então, o Nuno Espírito Santo, ele adota a postura que o Paquetá é um cara que ele conta no elenco, mas ele sabe que não conta, porque ele não vai poder falar diferente, entendeu, Lobac? É um ativo do clube. Isso é tática. O dia que o Nuno Espírito Santo falar que não conta mais com ele tá fazendo o quê? Ele tá desvalorizando o patrimônio do West Ham. Ele nunca vai falar isso. Nunca vai falar isso. Então, óbvio que ele vai falar que é um jogador importante, é um dos mais importantes do elenco, se não for o principal, conta com ele, mas é um assunto da diretoria, do qual ele participou, inclusive, na quarta-feira passada. Então, o West Ham está se reforçando, tentando correr, e a janela, gente, fecha dia 2 de fevereiro. E, infelizmente, eu vou dar uma notícia aqui, que a tendência, tá? Eu não vou cravar nada nesse sentido, porque as coisas mudam muito rápido. A tendência é que ele não jogue contra o Corinthians, se o Flamengo não consiga resolver a situação dele antes do dia 1º. Porque a janela na Inglaterra fecha no dia 2. No dia 2. O West Ham, ele adota uma postura que, tá bom, não vai jogar no Flamengo? Claro que o salário é alto, né? Não vai jogar no West Ham, perdão?
Beleza. Então o Flamengo tem que fazer uma proposta interessante. E o Flamengo adota uma postura de esperar fechar a janela, fazer com que nenhum outro clube faça uma outra proposta, por mais que o Paquetá não vá aceitar, para ter uma proposta modelo para eles poderem se, como é que eu vou dizer? Tirar como exemplo o que eles estão pleiteando no Flamengo de valores. Quer ver um exemplo? O West Ham oferece 50 milhões de libras pelo Paquetá, Lobac. E aí o West Ham fala assim, porra, tá vendo aí, ó? O cara quer jogar no Flamengo. Pô, mas olha quanto que eu tenho nele aqui. Eu tenho 50 milhões de libras. Pô, tu quer me pagar 35? Aumenta isso daí. Então, o que o Flamengo tá pensando? Esperar a janela fechar no dia 2. O West já definiu o que contratou, o que não contratou, o que ele pode contar, o que não pode contar. Esse valor nos cofres do West Ham já é para saber o que ele vai fazer no meio do ano. O Flamengo negociando o Paquetá para agora. E a janela do Flamengo fecha em março. Então é uma guerra da carne. É uma tática arriscada do Flamengo? É. Boa. Não é ruim. Porque não tem concorrente. Mas é arriscado. Porque ao mesmo tempo que o West Ham fala, pô, mas a minha janela já fechou. Então se tu quer comprar com o meu jogador, então tu compra no meio do ano. É claro que o Flamengo vai pagar bem menos do que 35, 40 milhões. É um risco que se corre. Mas o atleta já comunicou que não vai jogar mais. E a chance dele não jogar pelo Sunderland é gigante. A chance dele não jogar contra o Sunderland é gigante. Isso a gente conversou com uma pessoa ligada a familiares dele. É gigante. De verdade, gigante. Então, Lobac, meu amigo, o West Ham tá a cavaleiro, tem um jogador lá que tá no contrato, mas é um jogador que não vai ser utilizado, vai pagar o salário dele? Vai. Mas tem um certo valor de mercado, o máximo que vai acontecer é mais um mês aí. Eu acho que é uma tática arriscada, não acho tão ruim assim, discordo um pouquinho do Paulo Sérgio, mas ao mesmo tempo, se o West Ham contratar todo mundo e não tiver mais nenhum outro clube interessado, porque fechou a janela, vai sobrar o Flamengo, que é o clube que o Paquetá quer jogar, que é o clube que quer o jogador. E aí você fica com mais munições para tentar convencer o West Ham. Só tem você. Só que o West Ham também tá tranquilo. Pô, meu irmão, olha só, já te falei quanto que eu aceito. Se tu vier com proposta de 35 mais 5, eu não vou aceitar. Já te falei isso. E foi que o Flamengo, segundo o jornal Globo e também a UOL, ofereceu 35 com 5. E já deixaram 35 com 5, eles aceitam. Mas não para agora, pro meio do ano. E o Flamengo já falou que no meio do ano não vai pagar isso. Então, pega essa ideia que já passaram para a Rock Nation, que é informação, gente. Desculpa, é nossa informação aqui, eu não vou mudar nada. Não vai ficar puto com a gente, não, essa informação. Tô vendo a galera tá puta com a gente. A culpa não é nossa se o Flamengo está demorando. A culpa não é do engajamento, que se a negociação não anda, a culpa não é de engajamento. Exatamente. A informação que a gente tem é que 42 milhões de euros, o Flamengo já comunicou ao Rock Nation que paga 35 mais 7 milhões. E o West falou, beleza, manda pra gente. Mas cadê que o Flamengo manda? E é exatamente os 37 milhões de libras que lá atrás, uma pessoa ligada ao Paquetá, que a gente conseguiu contato, disse, ó, essas são as cifras aqui que a gente sabe que dá pra fechar. E os caras da Rock Nation estão na Inglaterra. Aliás, falaram que o Flávio Willeman tá lá na Inglaterra. Eu não tenho essa informação, tá? Disseram que ele tá lá, e tinha uma camisa para poder entregar pro jogador, para fechar negócio. Ah, eu falei com a minha fonte tá na Inglaterra. Eu não sei se o Flávio Willeman tá na Inglaterra, não, tá? Inclusive ontem, eu não sei quem acompanha a minha rede no Instagram, eu estive com uma pessoa muito influente no Rio de Janeiro, que é muito amigo de quase todas as grandes figuras do futebol do Rio de Janeiro. Não vou ficar citando o nome aqui, quem quiser vai lá no meu Instagram e ver, né? Um projeto que me chamaram, como eu falei, eu também sou empresário, sou assessor, e a gente está costurando uma possibilidade de parceria, e as coisas caem no meu colo, né, irmão? E eu acho que ele não tá na Inglaterra, não. Não tá, não. Então, assim, tem que tomar cuidado também, que as pessoas falam muita coisa e às vezes as pessoas acreditam. Eu acho que ele não tá na Inglaterra, não. O vice-presidente de futebol do Flamengo não tá na Inglaterra, não, o Flávio Willeman. Então, assim, voltando ao assunto, é uma tática adotada, o West Ham tá cavaleiro, espera a proposta oficial do Flamengo. Eu também não duvido nada do Flamengo hoje, Lobato, de repente fala, pô, beleza, apresentar o que a gente falou, 35 com 7. E aí os caras vão aceitar ou não, ou os caras vão ficar de sacanagem ou não. Então, cara, vamos esperar um pouquinho. Agora, é uma postura em que pessoas ligadas ao Paquetá e também o que a gente apurou é que o Flamengo pode adotar a tática de esperar fechar a janela europeia em fevereiro para dar o golpe final. E com isso, para quem imaginava ter o Paquetá em Brasília contra o Corinthians, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, o Flamengo já sabe o que tem que fazer. O West Ham está esperando o Flamengo está esperando a janela fechar, o West Ham está correndo igual maluco para contratar até fevereiro, e está essa situação. E eu acho até que o Flamengo tem que começar a procurar resolver a situação do Marcos Antônio. Tenta reforçar aqui logo, sabe? Então, Lobac, é uma novelinha, vai ter final feliz, eu tenho certeza que ele vai jogar no Flamengo agora, né? Mas tem esses pormenores. Se eu sou o Boto, meu irmão,
Tem o crivo do BAP. O BAP já voltou pro Brasil, ele estava lá na Itália, né? Eu acho que estava no Vaticano, né? Se eu não me engano. Acelera isso daí, cara. Acelera isso daí. E o Paquetá tá incomodado. O Paquetá, inclusive, é uma informação nossa. Tá na capa. Cobra uma postura, Lobac. Cobra uma acelerada de postura. Porque ele tá doido pra jogar aqui. Tá doido pra vir embora. E vai vir mais uma rodada. E sabe o que você falou? E você foi cirúrgico. E aí vai estar com dor na coluna ainda? Vai se criar uma rusga sem necessidade? Talvez até um mal-estar com a diretoria? Chato, né, cara? Mas é isso. O Flamengo precisa, não pode dormir no ponto.